Muitas vezes, a escolha mais difícil e importante da vida não é aquela que imaginamos. E pior ainda, quase sempre a ignoramos até que a dor nos obriga a encará-la de frente. Quem nunca se perguntou em silêncio se está mesmo vivendo o que nasceu para viver? E se no fundo houver um caminho que separa quem apenas existe de quem realmente assume sua identidade de escolhido, guiado por Deus e sustentado pela fé? E aí surge a pergunta que instiga o coração: e se a decisão que você vem adiando for justamente a que mudaria tudo? Não apenas o rumo dos seus dias, mas o rumo do seu propósito, sua paz, sua liberdade interior. Quantas vezes seguimos no automático, repetindo padrões, colecionando frustrações, acreditando que um dia algo vai mudar sozinho, mas esse dia nunca chega. A verdade é que não existe transformação sem escolha, e não existe escolha sem confronto. Você vai perceber que não está presa ao passado, nem às expectativas dos outros. Entenderá que existe sim um caminho preparado por Deus, firme o suficiente para reconstruir a vida e estreito o bastante para revelar quem realmente tem fé. Dizem que há lugares que só podem ser alcançados quando o coração decide mudar de direção, e o reino dos céus é exatamente esse tipo de destino. Ele não aparece como um portal mágico, mas como uma realidade que começa quando a pessoa permite que Deus toque suas escolhas mais íntimas. É como quando alguém percebe que não precisa mais viver sufocado pela pressa, pelo medo ou pela violência cotidiana. De repente, a fé deixa de ser teoria distante e vira chão firme, revelando uma vida onde a bondade não é fraqueza, mas força que transforma. E a cada passo surge uma luz discreta, porém constante, mostrando que existe sim uma maneira de viver diferente. Tudo isso abre espaço para algo ainda mais profundo, que se conecta diretamente ao início de toda a história humana. Assim, quem entende esse reino descobre que ele não é um lugar lá longe, mas uma forma de existir que desafia a lógica comum. É como trocar ruído por silêncio, peso por leveza, desespero por esperança, não por ingenuidade, mas por alinhamento com a vontade divina. Quando a pessoa experimenta essa vida restaurada, ela percebe que não está apenas andando, mas sendo guiada como alguém realmente escolhido. E essa percepção desperta uma pergunta poderosa: se esse reino já começou aqui, onde foi que ele apareceu pela primeira vez? O fio dessa revelação nos leva diretamente ao jardim onde tudo começou, onde céu e terra se tocavam sem esforço. Pouca gente percebe, mas o Éden não era apenas um cenário bonito. Era o lembrete de que humanidade e Deus podiam caminhar lado a lado sem medo. Ali não havia correria, ansiedade ou sensação de estar sempre atrasado para a própria vida. Era um lugar onde a fé tinha forma, cheiro e movimento, onde cada passo reafirmava a identidade de quem vivia como parte do plano divino. Imagine a tranquilidade de acordar, sabendo que nada está fora do lugar, que tudo flui em harmonia e que o amor sustenta cada detalhe. Esse ambiente revela a intenção original. A vida era para ser plena, íntegra e cheia de sentido. Mas esse jardim também trazia uma escolha, e escolhas moldam destinos. Quando alguém compreende o Éden como esse símbolo de união, começa a perceber os próprios desvios e rupturas que surgiram ao longo do caminho. É como olhar para dentro e notar que, em algum momento, a paz foi trocada por pressões externas e decisões precipitadas. O ser humano ontem e hoje sempre enfrenta a tentação de acreditar que pode caminhar sozinho, longe da presença de Deus. Mas é justamente ao reconhecer essa distância que nasce o desejo de retornar. E é nesse retorno que a história ganha um novo contorno, preparando o coração para entender onde tudo começou a se perder. Naquele momento em que a enganação abriu a porta para um caminho completamente oposto ao da vida. Há momentos em que a mentira parece mais lógica do que a própria verdade. E foi exatamente isso que aconteceu quando a serpente sussurrou que Deus estava escondendo algo. A sedução da autonomia sempre soa atraente. Faça do seu jeito, você não precisa de ninguém,
A vida é sua. É impressionante como essa voz continua ecoando até hoje, empurrando pessoas para decisões que parecem leves, mas cobram um preço alto. É o tipo de engano que promete liberdade e entrega correntes, que promete brilho, mas entrega vazio. E sem perceber, o ser humano troca o caminho da vida pela estrada da autodestruição. É nessa encruzilhada que a história se dobra, revelando a profundidade das consequências. Quando alguém cai nessa sedução, começa um ciclo silencioso de desgaste, como quem tenta encher um balde furado. Quanto mais esforço, mais frustração. A fé é substituída por ansiedade, a paz por pressa, e a presença de Deus por um barulho interno que nunca se cala. Mas é justamente ao encarar esse colapso que surge a necessidade de restauração verdadeira. Afinal, se a humanidade se perdeu pela mentira, alguém precisaria apontar novamente o caminho da vida. E é aqui que aparece uma nação inteira sendo chamada para algo maior, como um farol em meio à escuridão. Em vez de abandonar o ser humano ao próprio caos, Deus faz algo surpreendente. Escolhe Israel para ser uma espécie de laboratório vivo de esperança. Não era sobre perfeição, mas sobre aprendizado. Aprender a caminhar em sua presença, aprender a construir comunidades saudáveis, aprender a viver como quem realmente é escolhido. A Torá não era um peso, mas um mapa, uma bússola que apontava o caminho perdido lá no Éden. Imagine receber instruções diretas do Criador sobre como viver bem, prosperar e se relacionar sem destruir uns aos outros. É disso que se tratava. E mesmo assim, o povo se distraía com promessas vazias. A influência de líderes confusos e profetas enganadores desviava a nação, da mesma forma que gurus modernos desviam pessoas hoje com discursos sedutores e resultados inexistentes. O coração facilmente se confunde quando falta sabedoria, e é aí que a história de Israel fica tão parecida com a nossa. Mesmo rodeados por sinais, muitos ainda escolhiam a direção errada. Mas cada queda desse povo antigo prepara o terreno para algo ainda mais marcante. Uma voz profética que denuncia a enganação e chama todos de volta ao caminho. Essa transição abre espaço para uma crítica poderosa que ecoa até hoje. Basta um olhar atento para perceber que alguns líderes não conduzem, apenas consomem. E foi exatamente isso que Ezequiel denunciou ao chamar esses homens de lobos. Eles destruíam o que deveriam proteger, distorciam o que deveriam ensinar e arrastavam vidas inteiras para longe da presença de Deus. Esse tipo de liderança aparece com aparência de segurança, mas gera medo. Parece oferecer direção, mas entrega confusão. É o tipo de influência que promete luz, mas mergulha o coração em sombra. Jesus retoma essa crítica com firmeza, deixando claro que o reino não seria liderado por quem engana, e sim por quem vive a verdade. E essa verdade estava prestes a ser revelada de forma ainda mais radical. Quando ele surge e anuncia que o reino chegou, forma um novo grupo de homens e mulheres dispostos a escolher o caminho certo, mesmo que esse caminho custasse renúncia. Jesus expõe a farsa dos falsos líderes, não para humilhar, mas para libertar. Não para acusar, mas para mostrar que existia, sim, um caminho de vida confiável. É como se dissesse: vocês foram enganados por muito tempo, mas agora podem enxergar com clareza. Essa clareza provoca uma decisão, porque ninguém passa ileso diante da verdade. E entender isso abre portas para algo que Jesus apresenta de maneira poderosa. 2 caminhos, e um deles é estreito o suficiente para revelar quem realmente quer viver. Não é à toa que Jesus descreve o caminho da vida como uma porta estreita. Afinal, tudo que realmente transforma exige intenção. O caminho largo é sedutor, fácil, rápido, confortável e cheio de aplausos. Mas, como ele mesmo diz, leva à destruição. Aquela destruição lenta e silenciosa que corrói a alma sem fazer barulho. Já o caminho estreito é desafiador, exige disciplina, renúncia e coragem para assumir a fé como estilo de vida. É como escolher treinar todos os dias enquanto outros descansam, ou estudar quando a maioria perde horas em distrações.
Quem escolhe esse caminho entende que liberdade verdadeira não é fazer tudo, mas fazer o que conduza à vida. E esse percurso difícil, apesar de apertado, é o único capaz de moldar um coração forte, maduro e alinhado com Deus. É nele que a pessoa aprende a respirar fundo antes de reagir, a pedir sabedoria antes de decidir, a viver com propósito em vez de viver no improviso. Muitos evitam esse caminho porque exige esforço, mas poucos entendem que é justamente esse esforço que prepara o ser humano para resistir às tempestades. E enquanto Jesus revela essa metáfora, ele já aponta para outro perigo ainda maior. Aqueles que tentam desviar as pessoas do caminho, não com violência, mas com aparência de bondade. É impressionante como alguns discursos soam doces demais para serem verdade, e geralmente não são. Jesus alertou que muitos apareceriam com aparência de humildade, falando suave, se vestindo de ovelhas, mas carregando intenções de lobos. Esses líderes não arrastam pessoas pela força, e sim pela sedução. Promessas rápidas, atalhos espirituais, soluções brilhantes que nunca se cumprem. A fé vira espetáculo, Deus vira ferramenta e o coração vira palco para a manipulação. Mas Jesus simplifica tudo com uma chave poderosa. Observe os frutos, porque frutos nunca mentem. E é justamente essa simplicidade que desmonta qualquer engano. Enquanto palavras podem ser ensaiadas, a vida prática mostra a verdade. Olhe para os resultados, paz ou caos, humildade ou orgulho, transformação ou estagnação. Quem anda com o Criador produz vida, sempre. Quem apenas finge espiritualidade produz aparência. A pessoa aprende, então, a discernir com maturidade, como alguém que não se impressiona com brilho, mas com consistência. E nesse discernimento, Jesus leva a conversa a um nível ainda mais profundo. Nem toda demonstração de fé significa relacionamento real. Algumas pessoas conseguem impressionar multidões, mas não enganam aquele que vê o coração. Jesus deixa isso claro ao afirmar que muitos fariam milagres, expulsariam demônios e falariam em seu nome, mas ainda assim ouviriam: "Nunca os conheci". É uma declaração que sacode qualquer um, porque revela que não basta fazer coisas espirituais. É preciso ter um coração conectado à fonte da vida. A aparência pode convencer, mas só o relacionamento transforma. É como alguém que fala sobre amor o dia inteiro, mas não sabe amar na prática. A essência sempre denuncia a verdade, e essa consciência produz uma virada poderosa. Em vez de buscar performance, a pessoa passa a buscar intimidade. Ela aprende a conversar com Deus nas pequenas coisas, a pedir direção antes de agir, a deixar a fé moldar decisões, não apenas discursos. E quando essa mudança começa, tudo se alinha. Emoções, escolhas, prioridades. É por isso que Jesus conclui seu ensino com uma imagem tão forte: a construção de uma casa. Uma casa que pode ser sólida como rocha ou frágil como areia, dependendo de onde está fundamentada. Essa imagem prepara o caminho para algo ainda mais profundo sobre a vida diária. Há verdades que entram como um golpe suave, mas certeiro, e a parábola das casas é uma delas. Jesus mostra que cada pessoa está construindo algo, queira ou não. A casa é a vida, relações, escolhas, hábitos, caráter, que o fundamento determina tudo. A areia representa decisões impulsivas, fé superficial, sonhos sem disciplina, enquanto a rocha simboliza maturidade, constância e alinhamento com Deus. É como comparar alguém que planeja antes de agir com quem vive, apagando incêndios emocionais. A diferença só aparece quando a tempestade chega, mas ela sempre chega. E quando chega, não importa o tamanho da casa, mas sim a força do alicerce. A vida sólida se revela nas crises. Quem construiu na rocha permanece, mesmo cambaleando. Quem levantou tudo na pressa, vê tudo ruir com facilidade. Jesus usa essa metáfora para mostrar que ouvir seus ensinamentos não basta. É preciso praticá-los diariamente, pedindo sabedoria, cultivando fé e escolhendo firmemente viver como escolhido. É essa prática que transforma a alma em terra firme.
E depois de mostrar essa imagem tão marcante, ele amplia ainda mais a visão, apontando para algo grandioso. Uma nova humanidade nascendo desse tipo de fundamento. De tempos em tempos, Deus desperta pessoas para algo maior do que suas próprias histórias. E Jesus descreve exatamente isso ao falar de uma nova humanidade. Não é uma utopia distante, mas uma comunidade formada por gente comum que escolhe viver de forma extraordinária, com justiça, paz, coragem e amor. Pessoas que respiram fé e carregam esperança mesmo cercadas por violência e caos. O tipo de gente que transforma ambientes sem sequer perceber, porque vive alinhada ao propósito divino. É a humanidade que reflete o reino dos céus no cotidiano. E é aqui que tudo se afunila. Essa visão não é apenas inspiração, é um convite. Um convite para decidir quem você deseja ser e para onde está disposto a ir. Jesus coloca essa escolha diante de todos, não apenas dos antigos ouvintes, mas também de quem está escutando agora. Seguir esse caminho pode ser difícil, mas é o único que conduz à vida plena. E ao reconhecer isso, a pessoa percebe que chegou ao ponto mais decisivo da jornada, a escolha final, aquela que muda tudo e abre portas para um novo começo que ninguém pode viver por ela.